Que a graça do Divino Mestre esteja nos corações de todos os ouvintes. Quem fala com vocês é o Pastor Fábio, pastor da Igreja Evangélica Chamas Vivas sobre o Altar. E hoje eu quero dar continuidade agora em nossa aula teológica. Eu quero falar com vocês, antes de começar a nossa aula teológica, falando sobre Augusto Conte. Eu quero pedir a vocês, aqueles que ainda não são inscritos no canal, que se inscreva no canal, acione o sininho e dê o seu like. E se você desejar, deixe o seu pequeno comentário aí em nosso canal. Tem também a opção Seja Membro. Pastor, como é que eu posso ser membro do canal? Você vai clicar no nome Seja Membro, aí vai aparecer 3 opções. A primeira opção é de R$ 1,99, a segunda opção é de R$ 2,99 e a terceira opção é de R$ 6,99. Você vai escolher ofertar no canal com aquela que caber melhor para você mensalmente. A maioria está escolhendo, né? 3 pessoas já escolheu de R$ 1,99. Já é uma ajuda para o canal, tá bom? Então vamos entrar. Se você ainda não me segue no Instagram, meu Instagram é Pastor Fábio Silva 11, tudo junto. Pastor Fábio Silva 11, tudo junto. Bem, meus amados e queridos ouvintes da Palavra de Deus, estarei falando agora um pouco sobre Augusto Conte. Nós sabemos que no mundo atual é difícil medir a influência e o fascínio que o pensamento do francês Augusto Conte tinha sobre as pessoas. Suas teorias e propostas políticas tiveram grande difusão, no caso, no Brasil, e provocaram um efeito concreto nos projetos nacionais. Quem conhece a história de Augusto Conte sabe muito bem disso. E eu quero falar com você que no momento da proclamação da República, os seus discípulos conseguiram incluir o moto positiva, ordem e progresso. Ordem e progresso. Meus irmãos, na bandeira nacional eles conseguiram incluir essa ordem e esse progresso. A ideia dessa nova bandeira foi desenvolvida por Raimundo Teixeira Mendes, presidente do Apostolado Positivista do Brasil, com o auxílio de Miguel de Lemos e Manuel Pereira Reis. Vamos saber um pouco agora sobre a biografia de Augusto Conte? Vamos falar um pouco então sobre a biografia deste grande autor. Augusto Conte, ele nasceu em Montpellier, na França, em 20 de janeiro de 1798, durante o agitado anos pós-Revolução Francesa.
foi um aluno brilhante e em 1814 conseguiu vaga na Escola Politécnica de Paris. O final do período, meus irmãos, napoleônico, provocou mudança no governo francês. E uma dessas mudanças foi o fechamento da Politécnica em 1816, com todos os alunos da instituição. Conte foi surpreendido por essa ação do novo governo, que é de Bourbon, mas permaneceu em Paris. E em agosto de 1917, conheceu Henri de Saint, de quem se tornou secretário. Nesse período, meu irmão e minha irmã, iniciou a produção de uma série de artigos, esboçando suas opiniões sobre várias áreas, e esses artigos lhe deram fama. Em 1824, ele se casou com Caroline Massin, de quem se separou. Em 1842, ainda no mesmo ano, perdeu seu emprego como secretário e passou a viver como professor. Em 1826, iniciou seu curso de filosofia positiva. Mas problemas de saúde, ele tinha um problema de saúde que dificultara seu trabalho, o que fez com que o primeiro volume do curso só fosse publicado em 1829. Os 13 anos seguintes foram marcados pelo lançamento dos outros 6 volumes do curso, pelo afastamento de Comte do mundo acadêmico, e em 1844 publicou o Discurso sobre o Espírito Positivo, que marcou uma mudança em suas preocupações, direcionando-as ao estudo da moral, e indicou também seu retorno à filosofia política. Ainda em 1844, Comte conheceu Clotilde. Ele conheceu Clotilde de Vals e inicia o que se intitulava a sua segunda carreira, centrando seus estudos no que chamava de contínuo domínio do coração. A morte de Clotilde o abalou profundamente e ele ficou obcecado por sua imagem. No ano seguinte, Comte escolheu como tema de seu curso a evolução da humanidade. E nesse momento surgiram as premissas do que viria a ser a religião da humanidade, que fundaria em 1849.
Em 1851 a 1854, publicou o Sistema de Política Positiva e o Catecismo Positivista. Seu envolvimento com a religião da humanidade se tornou cada vez mais intenso e ele dedicou grande parte do seu tempo às funções de sumo sacerdote do movimento. Augusto Comte morreu em 5 de setembro de 1857 e foi enterrado em Père-Lachaise. Escritos iniciais e as polêmicas com Saint-Simon. Os escritos iniciais de Comte são marcados por seu relacionamento com Saint-Simon e ajuda a vislumbrar os seus objetivos. Comte apropriou e desenvolveu 3 ideias que podem ser encontradas na obra de Saint-Simon. O contraste entre os momentos críticos da história e os momentos orgânicos, como visto na Revolução Francesa, que derrubou a sociedade tradicional, o conceito da sociedade industrial. Saint-Simon dedicou muitas de suas reflexões às mudanças que estavam acontecendo por conta do processo da industrialização e passou a considerar que todas as relações sociais seriam alteradas. Ainda no comércio. O comércio passaria a controlar as relações do mundo e substituiria a guerra como principal instrumento de relação entre os homens. E foi a partir desse conceito que Comte constitui a ideia de que a era da guerra teria chegado ao fim. A ideia do poder do espírito, esse conceito foi muito importante para o pensamento de Comte e indica sua filiação, pelo menos inicial. Ele considerava que a ciência era central em nossa sociedade e que o Estado devia voltar a todos os seus esforços e desenvolvimento. Além disso, apontava com a coesão social e tinha um caráter religioso e alternava e demandava a criação de um grupo de pessoas suficientemente letradas, responsáveis para manter a ordem. A partir daí, Comte começou a considerar a necessidade de uma ciência da ordem social e a sua relação com a religião. Nessa proposta, a religião seria uma das aplicações da
ciência e produziria uma difusão do conhecimento. É muito bom conhecer um pouco sobre a história de Augusto Comte. Vamos agora falar um pouco mais sobre Comte. Comte, ele chegou a acusar Simon de tentar se apropriar do seu trabalho e se negou a ficar conhecido somente por alguém que sistematizou o pensamento de Simon. Em 1825, Comte publicou considerações filosóficas sobre a ciência e os cientistas e apresentou 2 conceitos para o positivismo: a lei dos 3 estados e classificação da ciência. No ano seguinte, de 1826, ele resolveu centrar seus esforços na preparação de um curso sobre a filosofia positiva, segundo Comte, e deveria ser um prelúdio de seu trabalho, que tornaria somente alguns anos. Contudo, a doença e o envolvimento com o tema o afastaram da vida pública até 1844. O positivismo compõe-se essencialmente de uma filosofia e de uma política que são necessariamente inseparáveis, e é constituído a base e outra ao fim de um mesmo sistema universal, no qual a inteligência e a sociabilidade se acham intimamente combinadas. Fala Augusto Comte. Então, dá para se perceber. Aqui tem o curso de filosofia positiva. O curso de filosofia positiva. Ao analisarmos o curso de filosofia positiva, nós devemos considerar que Comte tinha 2 grandes objetivos com essa obra: revisar todo o conhecimento positivo e advogar o surgimento da sociedade chamada aqui de física social. Os primeiros 3 volumes foram constituídos para examinar 5 áreas do saber: matemática, astronomia, física, química e biologia. Os últimos 3 volumes lidam com as ciências sociais e demandaram grandes reflexão, pois foi preciso criar todo um conjunto de referência fundamental para a nova ciência que criara. Então, a lei dos 3 estágios. Segundo Comte, a lei dos 3 estágios. As sociedades humanas passaram por 3 estágios consecutivos e teológicos: o metafísico e o positivo. Vamos lá?
A lei dos 3 estágios, segundo Conte, as sociedades, ele não fala a sociedade, ele fala as sociedades humanas passaram por 3 estágios consecutivos: teológicos, metafísico e positivo. Aí aqui vem teológico, metafísico e positivo. O primeiro estágio, o teológico, é o conhecimento como ponto de partida para a mente humana. Neste ponto, os fenômenos são explicados pela vontade de seres sobrenaturais. O transcendental. Este estágio é dividido em 3 fases consecutivas: o animismo, o politeísmo e o monoteísmo. Observe bem: o animismo, o politeísmo e o monoteísmo. Você, irmã Fernanda, você é monoteísta? Você é politeísta ou você é animismo? A irmã Maria Francisca, você é politeísta? Você é monoteísta ou você é animismo? Animismo, que diga. Você vai me dizer, porque na nossa próxima aula nós estaremos falando sobre o restante do assunto. Vamos orar? Bendito Deus e eterno Pai. Eu sei que para muitos eles ouvem esse áudio e por eles nunca ter ouvido falar sobre Augusto Conte, sobre os principais que tiveram participação na área teológica de 1800, poucas pessoas têm conhecimento. Então, eles poucos compreendem. Mas eu sei que a partir do momento que você ouvir uma vez, ouvir 2 vezes, ouvir 3 vezes, você passa a compreender. Esta é uma pequena aula. Eu dei com menos tempo, porque vai dar tempo de você voltar o áudio, ouvir de novo, prestar atenção, pesquisar na internet quem foi Augusto Conte, ler um pouquinho, porque essa é a nossa aula teológica falando sobre Augusto Conte. Depois nós vamos falar lá na frente, depois que nós terminarmos as aulas de Augusto Conte, nós vamos falar lá na frente sobre Karl Marx. Então, nós vamos falar de alguns autores muito importantes na área teológica. E eu quero, neste exato momento, pedir que o Senhor abra a mente do teu povo, Pai, e dê força ao teu povo, dê sabedoria, dê ânimo, para que cada um aprenda e receba o conhecimento dado por Deus, para que eles sejam sábios e cheios da graça e do poder de Deus. Eu ministro sobre eles o poder, a unção e a manifestação divina do poder de Deus na vida deles. Eu abençoo a cada um em nome de Jesus.
É isso aí, meus amados e queridos ouvintes. Eu quero dizer que continuamos no propósito de construção lá em Itapevi, Jardim Ruth. E se você deseja ser um semeador, para semear uma semente, não importa a quantia, você diga: pastor, me passe o número da sua conta e eu vou estar passando para você, e você vai estar semeando na obra de Deus. Amém, meu irmão? Você vai estar semeando para a construção e em breve você vai ver a construção, a inauguração, vai ser gravado, aqueles que moram perto vai ter a chance de estar lá junto conosco, glorificando, exaltando, aqueles que ajudou, os que não ajudaram também, vão ter a chance tudo de estar lá glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Então, que Deus em Cristo abençoe a todos. Vamos para a bênção apostólica? Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo estejam nos corações de todos vós. E vocês dizem: amém. Graças a Deus. Que a graça